Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. Está no ar a edição do nosso Terça da Saúde dessa semana aqui pela Clube FM, sempre em parceria com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a acupuntura e os seus benefícios aí para a nossa saúde, recebendo com muito prazer aqui dos estúdios da Clube FM a enfermeira especialista em acupuntura, a Lilian Cristiane Gomes. Primeiramente, um bom dia especial para minha colega Natália. Natália, bom dia, como passou a semana? Bom dia, meu amigo Henrique, bom dia, ouvintes da Clube. Uma semana, graças a Deus, abençoada. Amém. Indo para a última semana de fevereiro. Verdade, a gente já estamos na última semana de fevereiro e a gente já começa aí o mês de março engatando ali no final de semana para começar março muito bem, né? Graças a Deus. É, começar um mês renovado, um mês de muitas gratificações, se Deus quiser. Um prazer recebê-la aqui com a gente, Lilian, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos que nos ouvem, eu que agradeço a oportunidade, o convite, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Falar de um tema que a gente gosta muito, Sim. né, Henrique? Enquanto vocês vão falando de terapia, eu e o Henrique, nós só vamos relaxando aqui do lado. É muito gostoso, né? É muito bom a gente falar sobre terapias, ter esses assuntos aqui no nosso programa. E vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema, a gente já recebeu vários participantes aqui para nos falar sobre as terapias e também sobre a acupuntura. Muitas pessoas até têm dificuldade na fala, se é acupuntura. Eu fiquei até treinando hoje de manhã antes de falar, porque senão a gente acaba colocando um N no lugar errado, O né? N sempre atrapalha. Então explique para nós como que é esse processo, o que seria, né, a acupuntura. E fala para os nossos ouvintes. Ok. Bom, primeiramente é acupuntura, né? O N vem depois do PU. Isso. Porque acu vem de agulha, puntura de inserção. Então, inserção de agulha. É basicamente isso. A acupuntura é uma modalidade terapêutica que vem lá da medicina tradicional chinesa. Né? É algo milenar. Né? Se nós fôssemos buscar aí na história, tem mais ou menos aí 5.000 anos, né? Que ela existe, começou lá na dinastia do Imperador Amarelo, na China, e hoje ela está difundida no mundo inteiro, né? Então, assim, a acupuntura, ela serve para quê? Na verdade, ela serve para praticamente todas as condições, né? Não só em termos de tratamento, mas também em termos de prevenção. Então, assim, é uma terapia complementar, né? Integrativa e complementar, então ela não substitui nenhum tratamento convencional. Sim. Mas ela auxilia muito nos tratamentos, né, que as pessoas já realizam, seja para dor, seja para insônia, ansiedade, problemas digestórios, respiratórios, para qualquer que seja a condição. Hoje tem muita gente que procura, na verdade, esses meios, né, dessas terapias, não quer talvez se medicamento, ficar com aquela medicação pesada no organismo, então eles procuram a terapia. Porém, tem muitas pessoas que têm um certo trauma de agulha. Sim. Né? Então, às vezes se travam nesse quesito. E como que é essa inserção de agulha nas pessoas? As pessoas, elas vão sentir dor. Eu acho que é uma dúvida muito recorrente, né? Porque muita gente tem medo de agulha. Eu tenho medo de agulha, né? Então, assim, a gente fica meio receoso, né? Quando você coloca na internet pra pesquisar algo sobre, já mostra aquele tanto de agulha, né? E aí as pessoas falam assim, meu Deus, eu não aguento uma conseguir? agulha pra tomar uma injeção, o que dirá esse tanto de agulha espetado em mim, né? Só que são agulhas diferentes, sim, né, Lili? Sim, são agulhas ultra finas, né, de ácido inoxidável, elas são esterilizadas, de uso único individual, então elas são descartadas após inseridas no corpo, e elas têm, né, diferentes tamanhos, mas assim, por elas serem ultra finas e a inserção ser muito superficial, ela vai entrar na sua pele cerca de 3 milímetros. É muito pouco. Então é muito pouco. É o suficiente para estimular terminações nervosas livres, né? E aí vem uma cascata de reações que depois, se houver tempo, a gente pode falar rapidamente aqui.
Essa inserção de agulha, ela também ativa fibras nervosas, no caso a fibra A beta, né, que vai gerar o estímulo de toque, a sensação de toque e bloqueando a sensação de dor. Então, na realidade, assim, a acupuntura, ela é muito estudada aqui no Ocidente para analgesia, para bloquear a sensação de dor, mas ela não é essa a única indicação, né? Como eu disse, a gente pode usar a acupuntura para diversas outras situações, né? Insônia, tensão pré-menstrual, problemas respiratórios, por exemplo, as alergias, as rinites, sinusites. Nós podemos usar para problemas intestinais, problemas inflamatórios intestinais. Então tem uma série de indicações acupuntura. Eu gostei da parte da rinite e sinusite, viu? Esse é um problema que afeta muita gente, principalmente na época mais fria, né? Sim, sim. E a gente vai começar agora o outono, né? Então é uma forma, inclusive, a acupuntura... Prevenção. Isso, exatamente, como prevenção. Olha só, não sabia, que legal. A gente na pode verdade, trabalhar a prevenção. É um contexto, né? Trabalha um todo no corpo. Mas vamos falar de uma questão que a gente sempre fala aqui na rádio, que eu acho que é o mal do século. Infelizmente, muitas pessoas estão vindo a sofrer. Muitas pessoas ainda, às vezes, sabem que tem, mas não quer admitir isso. Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Sim. A acupuntura, ela vai tratar nos processos da ansiedade? Existem pontos específicos, existem uma idade específica, porque hoje a gente sabe que a ansiedade está desde lá da criancinha até na fase madura. Sim. Então, como é uma prática que não tem contraindicação, a acupuntura ela não tem contraindicação e ela não tem efeitos adversos. Então ela pode ser utilizada desde crianças até idosos, né? É claro que a gente sempre vai fazer uma avaliação do paciente, identificar as emoções que podem estar gerando aquele quadro ansioso ou até um quadro físico, né? Porque a gente somatiza, muitas vezes as nossas emoções fazem com que a gente tenha quadros físicos de dor, de fadiga intensa, de cansaço. Então, a gente não vai trabalhar só o ponto responsável pela emoção, mas todo um contexto. Por isso que a avaliação ela é importante, para a gente conhecer o contexto do paciente, né? E a partir daí a gente estabelece o tratamento, que pode ser com agulhas, mas nós também temos outros recursos. Então, assim, igual a gente falou anteriormente, muita gente se assusta ou evita fazer esse tipo de tratamento por conta do medo de agulhas. Não, hoje a gente tem outros recursos, outras ferramentas. Então, tem o laser, que ele é muito bom, ele é indolor, é um laser de baixa intensidade, então ele vai provocar relaxamento muscular, melhora da atividade celular, né? Isso melhora até a parte de oxigenação do tecido, então por isso que traz o relaxamento. As pessoas geralmente quando fazem sessão de laser, elas dormem na sessão e elas me relatam depois que dormem muito melhor naquela noite. Olha só. Então eu uso o laser, por exemplo, para insônia, para ansiedade, né? No caso de crianças, o laser é muito bem aceito, justamente porque é indolor e não tem, né, não confere nenhum tipo de medo, assim como a auriculoterapia, que eu procuro usar a semente de mostarda, que também é mais tolerável do que a agulha própria para aurículo, né? Então, assim, hoje a gente tem um arsenal de ferramentas aí e, claro, eu volto a dizer, a agulha, o estímulo que ela provoca é um estímulo mais profundo, mais duradouro, a resposta ao tratamento costuma ser mais rápida e melhor. Mas os outros recursos também vão trazer benefício para o paciente. Isso vai depender muito de cada caso mesmo. Às vezes a pessoa está passando por um processo de alguma patologia, né, inesperada na sua vida, como câncer, por exemplo. A pessoa, quando ela está fazendo algum tratamento desse tipo, ela pode estar submetendo a acupuntura ou não? Pode. É claro que assim, a gente vai sempre tomar o cuidado, por isso que eu falo da avaliação, né? Sempre tomar o cuidado de escolher pontos que não vão atingir, né, o local afetado ou até mesmo estimular, né, crescimento tumoral. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado e por isso que a avaliação é tão importante, né? Não é simplesmente, muitas vezes as pessoas pensam assim, é só inserir a agulha ali, aqui e tá feito o tratamento. Não é assim, né? É muita responsabilidade. Nós, na área de saúde, principalmente eu lá na farmácia, eu recebo muitas clientes, pacientes grávidas. Sim. Às vezes que procura a farmácia porque tá num processo de insônia, que não consegue dormir.
até mesmo por uma questão de adaptação pro seu próprio corpo, e ansiedade, ai, nossa, eu tô engordando muito, não sei o que eu faço. Então elas procuram a farmácia para auto se medicar, e a gente não pode fazer isso. E essa terapia é aconselhada, sendo que você mesmo disse que existem pontos que a gente não pode mexer, mas grávida pode estar fazendo? Pode, desde que, obviamente, a gente não insira a agulha em alguns pontos que, sabidamente, né, pela medicina tradicional chinesa, vão estimular, por exemplo, a atividade do útero. Né? Porque vai senão estimular, a gente, né? isso, nós provocaríamos aí um trabalho de parto prematuro e ninguém quer correr esse risco. Mas existem outros pontos que vão trabalhar a insônia e emoções que estão atrás dessa queixa, né, que é o principal, e a gente pode inclusive recorrer à auriculoterapia. Então você não precisa usar a agulha propriamente, você pode fazer a auriculoterapia com semente ou com laser, né? Então você vai abordar só a orelha da pessoa e não vai ter nenhuma contraindicação. Tá? E como são feitas essas sessões? Sessões longas? A pessoa tem que fazer no mínimo quantas para obter um resultado específico? Ou cada pessoa é de uma forma, cada organismo responde de um jeito? Então, a medicina tradicional chinesa, o que é mais especial nela é essa individualização, né? Então, assim, em média, os tratamentos, em média, eles duram aí de 8 a 10 sessões. Né? Isso vai depender muito da queixa de cada pessoa. Sim. Mas tem pessoas que respondem muito rapidamente, né, ao tratamento. Então, às vezes, com 4, 5 sessões, a pessoa já está ótima. Só que assim, não é na primeira sessão que vai obter. Acham que já vai lá, já vai ter não resultado. é um tratamento imediatista, né? Então, assim, a primeira sessão, por que acontece? Como você está estimulando pontos específicos do seu organismo para liberar mediadores, né, químicos que vão atenuar, vamos assim dizer, queixa de dor ou qualquer outro desconforto que você esteja sentindo, você precisa manter esse estímulo por um certo tempo. Então, na primeira sessão, na segunda sessão, isso não foi suficiente para o teu organismo responder de forma apropriada. Então, por isso que o tratamento ele costuma ter resposta, de fato, a partir da terceira, quarta sessão. Entendi. Tudo é a longo prazo. Sim, Né? Não adianta a gente uma querer... construção, né? Exato, é médio e longo prazo. Né? Eu tive pacientes que trataram quase um ano comigo. Mas por quê? Porque com 10 sessões, que daria aí uma sessão semanal, então 10 sessões daria em torno de 2 meses e meio de tratamento. Com 10 sessões a pessoa estava ótima, né? Ela poderia receber alta, mas ela quis manter por quê? Para questão preventiva, eu não quero ter isso mais. Sim. Principalmente Então, aquele quesito que você falou da rinite, né? São processos alérgicos que quem sofre disso, né, Henrique? Sim, nossa, e como Sabe sofre. bem o que tá falando. Como sofre. Então, tudo que é o preventivo é muito bom. Sim. E existe alguma técnica, alguma pessoa que pode corresponder a um efeito colateral? Olha, como eu disse anteriormente, a gente não tem, assim, relatos de efeitos colaterais, né, da acupuntura. O que pode acontecer é, de repente, o profissional que não é qualificado para fazer isso e inserir a agulha de forma, vamos dizer, incorreta, num ponto incorreto, ou fazer alguma estimulação que não seja adequada. Aí você pode ter, por exemplo, vamos pensar assim, desde manchas locais, né, extravasamento de sangue, hematomas, até às vezes um desconforto maior ou piorar a queixa da pessoa. Ou seja, não pode ter rompimento de vasos, então. Na a realidade, inserção da agulha, ela tem que ficar ali. Não, na verdade, quando você retira a agulha, é possível sim você ter ali uma gotinha, né? Agora, quando você insere a agulha no momento da inserção e sangra, o ponto está errado, né? Isso não existe. Então, a importância de procurar um especialista. Totalmente, como se diz, né, atenuado na área, porque hoje a gente sabe como que são os profissionais, né? E hoje com o acesso fácil à internet, né? A busca de conhecimento, todo mundo é especialista, né? Todo mundo sabe tudo em tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Natália? É assim, né? Tratando-se de saúde, seja ela qual técnica for, seja ela qual área da medicina for, qual área da saúde, é muito importante a gente sempre atenuar quem é o profissional que está nos atendendo, o que realmente nós estamos fazendo. Porque tem pessoas que chegam lá, às vezes nem sabem o que você está acontecendo, mas é muito importante, né? Tanto você
para você conhecer o corpo da pessoa, o organismo da pessoa, você faz uma anamnésia completa. Sim, existe uma anamnese extensa. E talvez nessa anamnese você observe alguma coisa que há necessidade de ser encaminhado para um outro tipo de profissional. Né? Então, por isso que é muito legal as pessoas ter esse jogo de cintura com vocês, ter aquela abertura de falar, e vocês também com a pessoa. Sim. Como eu disse, a acupuntura, ela é uma prática integrativa e complementar. Sim. Então, assim, ela não vai substituir nenhum tratamento convencional. Então, por exemplo, a pessoa hipertensa, ela não vai deixar de tomar medicamento antihipertensivo, né, para fazer as sessões de acupuntura. As sessões podem manter o nível pressórico mais estável? Claro, com certeza. Mas a pessoa não vai, entre aspas, né, se curar ou sarar da hipertensão ou do diabetes ou de qualquer outra doença crônica só fazendo acupuntura. No início você tocou num ponto bem interessante também, que as pessoas procuram muito em relação à constipação intestinal. Sim. Né, em questão ao funcionamento do intestino. Já recebemos vários profissionais aqui que eles sempre nos alertam em relação ao intestino. Sim. Né, que hoje a questão intestinal virou exames preventivos, né, como a colonoscopia. Sim. Então, muitas pessoas, elas têm que se atentar a isso. Às vezes vai lá, vê que está com uma certa dificuldade intestinal, ela pode sim realizar a acupuntura, mas é muito importante também ela procurar o profissional, né, Lília? Sim. Na realidade, a acupuntura, ela vai reequilibrar, vamos assim dizer, eu vou falar aqui do ponto de vista da própria medicina tradicional chinesa, né? Porque assim, aqui no Ocidente a gente procura, como é que eu posso dizer, principalmente quem está na área acadêmica, né? Tentar encontrar razões, vamos assim dizer, sólidas, evidências científicas, né, para certas indicações da acupuntura. E do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, existe o viés energético. Então, assim, é uma ciência, né, milenar, porque como ela tem um corpo de conhecimento bem constituído, então é uma ciência, a gente não tem como questionar isso. E até porque a nossa medicina ocidental não dá conta de tudo. Mas veja bem, muitas vezes, quando a gente faz a avaliação do paciente, e aí eu reitero, é uma prática integrativa e complementar. Então, a pessoa está, por exemplo, com retocolite, que é uma doença inflamatória intestinal crônica. Ela não vai deixar de tomar um anti-inflamatório específico para retocolite, mas ela pode reequilibrar energeticamente a função intestinal, inclusive a flora intestinal, por meio da acupuntura. Muito legal. Que legal. Muito legal. É isso, né, Henrique? Eu acho... Tem dúvida dos nossos ouvintes? Não, tem uma dúvida aqui. Eu tava até lendo aqui enquanto a Lilian tava explicando. Eu tava tentando fazer uma comparação, mas eu acho que ela meio que explicou que eu acho que vai ser quase a mesma coisa. O Emanuel, lá no Parque do Lago, ele tá na sintonia, e ele perguntou o seguinte aqui, ó. Se esse tratamento de acupuntura serve para sinusite e como é feito e a reação. Eu acho que é quase dessa forma que você estava explicando, né? Que é um tratamento a mais, né? Tem que ser um aliado. Complemento, né? exatamente. É um aliado. A gente faz a avaliação, né? Identifica o que, do ponto de vista energético, está por trás dessa crise alérgica. Então, assim, a gente adoece, segundo a medicina tradicional chinesa, por 2 fatores. Ou por fator externo, que pode ser um processo alérgico provocando essa rinite ou essa sinusite, ou as nossas emoções. Quando a gente não modula adequadamente as nossas emoções, a gente adoece. Então, a acupuntura, ela vai se atentar a esse ponto também. Né? Então, é claro que, inicialmente, a pessoa vai ter que fazer o uso do antialérgico? Vai. Mas a partir do momento que ela se reequilibra energeticamente, passa a modular adequadamente as suas emoções pelo estímulo que a acupuntura provoca, as crises começam a ficar cada vez mais esparsas, né? Então você vai reduzindo os episódios de rinite, de sinusite, né? E assim, tem gente que tem remissão dos sintomas por longos períodos. Por isso que vocês tratam pontos, né? Um ponto ligado ao outro. Sim. Uma coisa vai se distinguindo à outra, né? Vai se encaminhando. Na realidade, a gente trabalha um conjunto de pontos, né? Porque esses pontos, eles têm tanto ação local, né? Quanto outros pontos que são combinados, uma ação sistêmica, no sentido de ver também a questão emocional que está por trás disso. Nossa, muito legal, Muito Lília. legal mesmo. Muito legal, tenho certeza que
tirou bastante dúvida dos nossos ouvintes. Deixa o seu contato, você atende em consultório. Isso, eu atendo lá no Instituto Sul Mineiro de Cabeça e Pescoço, né? Ai, que ótimo. Semana passada o Henrique e o Luiz Henrique estavam aqui com a gente. Então, trabalhamos juntos lá, meu consultório é lá na clínica. Lá eu atendo 2 dias da semana, às terças e sextas, né? A nossa secretária Laís faz os agendamentos. Então, assim, a primeira vez é a avaliação, né? Como eu disse, ela é fundamental, porque sem avaliação a gente não tem como estabelecer esse diagnóstico energético e propor o plano de tratamento que vai ser individualizado para aquela pessoa, né? E aí, então a Laís agenda, a gente faz a avaliação e a partir daí a gente estabelece então essa combinação de pontos específicos para cada caso e a gente dá início ao tratamento com uma sessão semanal, que é suficiente. A pessoa pode fazer mais de uma sessão semanal? Pode, mas não haveria, vamos dizer, a menos que seja uma situação assim, uma queixa de uma dor muito aguda, muito intensa, né? Ou outro desconforto que esteja de fato assim muito intenso, a gente pode aumentar a frequência das sessões, mas em geral é uma vez por semana. Tá que certo. ótimo, um abraço pro pessoal da clínica. Muito obrigada. São sempre muito bem-vindos aqui na rádio. Muito obrigada. A gente que agradece aí o convite, a oportunidade, e a gente espera no futuro próximo poder colaborar de novo aí. Com certeza estará aqui mais vezes com a gente. Natália, muito obrigado também. Obrigada, meu amigo. Até semana que vem, se Deus quiser, um mês novo. Um mês novo, Coisas estaremos novas. falando sobre saúde mais uma vez, nosso bem-estar em primeiro aí. lugar. Um abraço também para toda a equipe lá na Fórmula Certa, trabalhando e curtindo a programação da Clube na manhã de hoje. Terça da Saúde volta na próxima terça, às 10h30 da manhã. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.